Educadora Suelene do curso de figurinista. A gente vai dar início a mais uma videoaula. Nesta videoaula a gente vai dar continuidade à história da moda na idade contemporânea. A idade contemporânea é a idade em que estamos vivendo. Ela começou lá com a Revolução Francesa e vem até os dias de hoje. Do ponto de vista econômico, foi a época que apresentou grande desenvolvimento. Foi a idade em que nasceu a indústria e com ela duas novas classes sociais, a classe industrial dos patrões e a classe operária dos empregados. O comércio ele se desenvolveu muito em todo o mundo. As cidades foram ficando cada vez maiores e os cientistas eles fizeram muitas descobertas. Na idade contemporânea, a ambição dos países pelo domínio econômico acabou provocando duas grandes guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, quase exclusivamente europeia, e a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945 e envolveu países de diversos continentes. Na aula anterior, vocês acompanharam, foi um período de maior ostentação, que foi o período Belle Époque. E como eu havia falado, o século XIX, a gente vai fragmentar ele, vai falar por décadas. O período Belle Époque foi bem no comecinho do século XIX, a transição entre o final do século XVIII e o começo do século XIX. Então foi a época dos espartilhos, os chapéus de abas largas, a silhueta feminina em forma de S, aquela que as mulheres comprimiam bastante, até ficar com a cintura de 40 centímetros. Foi uma época de estabilização da moda masculina e com o tempo o traje ele mudou muito pouco. A partir de 1908, algumas alterações no guarda-roupa das mulheres deixaram a silhueta menos curva, mais retangular, até a abolição total do espartilho. Isso foi um pouco antes da Primeira Guerra Mundial. E após a guerra, o vestuário ele nunca mais seria o mesmo. As saias ficaram mais estreitas na barra, que permitia passos curtos, enquanto os chapéus se tornavam essenciais para a imagem da mulher. A partir de 1904, eram grandes e decorados com flores, plumas. Os chapéus eles criavam uma silhueta triangular com a base para cima. Mesmo assim, as sombrinhas, ainda eram muito usadas, porque naquela época preservar a pele branca era o símbolo de beleza. O precursor da libertação dos movimentos no vestuário feminino foi o estilista Paul Poiret. A partir de 1906, ele causou uma verdadeira revolução na moda. Eliminou o espartilho, deixando a silhueta mais leve e fácil para as mulheres. Criou um estilo diretório, com a linha da cintura mais elevada. Foi a sua influência na época. Depois de trabalhar na Maison Worth, Paul montou a sua própria Maison, sendo o nome mais vanguardista da Belle Époque. Se referenciou em elementos do balé russo junto com o orientalismo, mudando radicalmente a silhueta dos primeiros anos do século XIX. Sempre inovador, no auge dos chapéus, ele lançou a moda dos turbantes, o que levou algumas mulheres mais corajosas a cortarem o cabelo. O sucesso de Paul se espalhou por toda a Europa entre 1911 e 1912
Ele fez uma turnê, incluindo os Estados Unidos. E em Viena, suas modelos com saias calças escandalizou, a ponto de ter intervenção da polícia. Ele abriu espaço para os estilistas que viriam depois, tais como a Madeleine Vionnet, Coco Chanel, e ele foi convocado para atuar no exército durante a Primeira Guerra Mundial. Quando ele voltou a atuar na sua maison, após o término da guerra, por volta de 1919, ele se encontrou à beira da falência. Ele morreu em 1944, pobre e esquecido. Entre 1914 e 1918, período da Primeira Guerra Mundial, pela ausência da figura masculina, as mulheres começaram a ocupar o lugar no campo de trabalho, enquanto seus maridos trabalhavam nos campos de batalha. Então, os vestidos longos, elaborados, não eram práticos. Por isso, a mudança no vestuário e na sociedade foi necessário e foi considerado o início da emancipação feminina. Foi mais ou menos em 1916 que Gabrielle Coco Chanel entrou de vez no cenário da moda, trocando os chapéus pelas criações de vestuário. Ela nem imaginava o impacto que teria na moda no século XX. Ao fazer talhés de gesso, ela abriu um tipo de postura incomum para a época, mais ousada, independente. E as mulheres nunca mais seriam as mesmas. Os tons escuros predominavam, em especial o preto. As roupas já não apertavam tanto, e saias e vestidos encurtaram. Mostrar a canela já não era tão escandaloso como em tempos anteriores. A moda masculina cada vez mais foi ficando simples e prática, não mudou muito. Consistia em usar calça comprida, paletó, colete, camisa e gravata. Com o fim da guerra e da década, muitas coisas haviam mudado em 1919. O interesse por trabalho, esporte e divertimento, especialmente a dança, definiu padrões, entre eles o visual. Então, o encurtamento das saias pareciam ser o maior reflexo disso, pois nunca, desde as folhas lá de Parreira de Adão e Eva, as mulheres tinham exibido a canela, uma parte considerada erótica e proibida. Mas não apenas a barra subia, como também a cintura descia, as mulheres cortavam os cabelos, fumavam e conduziam automóveis. Essa foi a década de 1920, chamada aí por muitos dos anos loucos. A partir do século XX, a moda fica mais progressiva, entre um espaço mais curto de tempo. Então, mudanças rápidas e significativas, alterando o comportamento, regras, estruturas da sociedade, em especial para a mulher. Então, para elas, o direito de votar, dirigir o carro, a liberdade das roupas soltas para mostrar as pernas, simbolizava o liberalismo pós a Primeira Guerra Mundial. Então, as mulheres fumavam, encaravam o sexo com mais casualidade, gostavam de festas, danças ao ritmo de jazz. A euforia desse período era apenas constatada, não era apenas constatada na música, mas também pelo aumento de bens de consumo, o boom da indústria criativa.
Então, os discos, o cinema começava a prosperar de forma muito significativa. Foi a transição do cinema mudo para o cinema falado. Charles Chaplin e Greta Garbo representavam bem os astros da sétima arte desse período. O modernismo, um conjunto de movimentos culturais que colocava como ultrapassado as formas tradicionais, se consolidou. Então, no Brasil, a Semana da Arte Moderna, em 1922, teve o objetivo de mostrar as tendências da Europa. A agitação cultural, intelectual e artistas foi liberada por nomes como Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira, Anita Mafaldi, entre outros. No vestuário, a figura masculina já estabilizada mudou pouco, se comparada à feminina. Para os homens, a moda teve suas pequenas alterações. O fraque foi substituído pelo smoking preto para ocasiões festivas e o traje esportivo começava a ter certo destaque, entre eles a calça de golfe, que era mais usada na época. O guarda-roupa feminino sofreu verdadeira revolução. Na gangorra das bainhas, a cintura desce, desaparece, as saias sobem, deixa as pernas à mostra. Pela primeira vez, ou seja, mostrar o tornozelo, ele passou de improvável e sensual para algo natural e libertador. No busto, o uso de achatadores era comum. Os seios não ficavam evidenciados, nem mesmo com os decotes. A tendência considerada andrógena ou masculinizada, que anulava as curvas do corpo como uma silhueta tubular e os cabelos curtos, contrastava com a feminilidade dos olhos marcados, sobrancelhas realçadas, a boca de coração, marcava o surgimento de novas linhas e cosméticos. Então, os chapéus com abas estreitas voltadas para baixo definiam os padrões estéticos dessa década. Entre 1927, as saias encurtaram ainda mais e a indústria de meias de seda natural ganhou mais espaço, entrando em conflito com os interesses dos fabricantes de tecido, que reagiam deixando parte de trás dos vestidos mais longos e sobreposto às saias mais curtas nos pés. Nos pés, os primeiros sapatos abertos, que deixavam apenas o calcanhar para fora, né? Enquanto que para os homens eram os sapatos bicolores com biqueiras, que permaneceram na moda até mais ou menos a década de 1930. Então, no final da década, né, surgiu também os primeiros sutiãs, sucedendo aos achatadores. E a partir daí a roupa de baixo começou a sua evolução. Em 1920, Coco Chanel lançou calças largas para as mulheres. A inspiração vinha das calças de marinheiro. Ela vestia suas próprias criações e chamava atenção. Então, cardigans, camisas de gola aberta, calças, boinas faziam parte do seu repertório, assim como o vestido preto, que se popularizou depois da guerra. A década que se tornou referência e efervescência, festas, felicidade, modernidade, criando e projetando um estilo. Esse estilo foi chamado de estilo americano de vida. Para o mundo, terminou melancólica e tensa, com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, entre 1929, conhecida como a Grande Depressão, na qual levou
muitas fortunas e impactou muito a economia de muitos países. Depois da euforia dos anos 20, a década de 1930 começou bem diferente. Então, com a queda da Bolsa de Nova York em 1929, instala-se o que foi chamado de a Grande Depressão, que nada mais é do que o período mais longo de recessão econômica, terminando na explosão da Segunda Guerra Mundial, ao fim dessa década. Então, parece ter sido um tempo complicado, e foi, porém, em um momento de tanta tensão, teve também o seu lado glamuroso, o luxo, sofisticação, com a consagração do cinema. Então, as suas divas, atrizes, passaram a ditar a moda e representam o ideal de beleza feminina. Então, o cinema ganhou voz. A transição do cinema mudo para o falado acontece na virada da década, mais precisamente em 1928, com o The Lights of New York. Meu inglês é horrível, mas tá bom. Então foi o primeiro filme com som sincronizado. A partir daí, o som fez com que o cinema ganhasse diversificação de gênero. Hollywood se consolidava como a meca do cinema, e o Oscar que surgiu em 1929 tinha suas primeiras premiações. Tudo que as atrizes usavam viravam moda em todo o Ocidente. O figurinista Gilbert Adrian, ele que vestia as grandes estrelas. A moda abandonou a androgenia do período anterior e voltava a focar na feminilidade, uma silhueta mais real e marcada, ressaltando as curvas, porém com muita elegância, leveza e bom gosto. A cintura voltou para o lugar, os tecidos sintéticos tiveram bastante adesão e compartilhavam espaço com fibras naturais. Porém, o tecido que se tornou referência desta década foi o cetim, com toque sedoso, aspecto brilhante, leveza no caimento e o corte no viés eram o que definia a moda na época. Enquanto na década de 20, a parte do corpo em evidência eram as pernas. Na década de 30, eram as costas de fora, que protagonizaram a moda. A lingerie ela ganhava novas formas e valorizava a silhueta. Os sutiãs tinham uma modelagem que realçava o busto, combinado com cintas elásticas que comprimiam o ventre, portanto agora com mais conforto aos movimentos, e serviam também para prender as meias e ainda a combinação de seda, ou chamada anágua, que completavam esse conjunto de roupa íntima. Então, os cabelos eram curtos, porém não tanto como o corte, a la garçonnet, isso, muito usado nos anos loucos, o Chanel, porém com ondulações, geralmente adornados com chapéu no alto das cabeças, ligeiramente caídos na testa e ornamentados com flores, e quando pequenos ou com longas abas. As atividades esportivas começaram a se tornar mais comum, assim como os trajes adequados para essa prática. O ciclismo, patinação e o tênis foram amplamente aderidos, influenciando a moda. Então, o banho de mar também ficou em evidência. Bronzear a pele já era algo visto como mais naturalidade, o que levou à diminuição da roupa de banho.
ampliando a ampliação dos decotes, o uso de short neste ambiente. E a calça pantalona, proposta por Chanel anos antes, agora ela era usada como saída de praia. A recessão fez aumentar a semelhança entre as roupas das diversas classes sociais e fez com que a moda em Paris ficasse ao alcance de um número maior de pessoas. Então, as peles conferiam ares de diva, portanto, eram indispensáveis os sapatos. Eles eram mais pesados, os saltos mais grossos. Neste período surgiu também a Carmen Miranda. Ela usou e abusou de plataformas. Foi em 1939 que apareceu pela primeira vez. Ela ficou caracterizada de baiana, usando saltos altos e grossos. A sua carreira iria se consolidar, né, na década posterior. As roupas masculinas não alteraram tanto. O terno passou a ser habitual, né, porém mais curto e sem abertura atrás, e as calças continuavam razoavelmente largas até o final da década. A moda masculina foi estagnando, né, foi ficando parada, com pequenas alterações, enquanto a moda feminina ia roubando as cenas. Então, grandes nomes da moda eram Coco Chanel, com uma moda que buscava referência no guarda-roupa masculino. Madeleine Vionnet e suas técnicas de mulagem e o corte no viés, criando uma silhueta feminina e sensual. E Madame Glass, que se tornou especialista na técnica de drapeados, que se referenciado nas esculturas gregas. Jeanne Lavigne, que começou a fazer roupas para suas filhas e se tornou marca forte da alta costura. A Elisa Scarpelli, estilista italiana, radicada em Paris, ela introduziu conceitos surrealistas à moda, inspirada em Salvador Dalí, e conhecida por criações irreverentes, inusitadas. E Cristóbal Balenciaga, que nesse momento estava no início de sua carreira, mas já demonstrava grande talento. O fim dos anos 30 foi marcado por um dos mais impactantes acontecimentos do século XX. A Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. Com isso, não apenas a década de 40 mudaria radicalmente, mas o mundo ele seguiu outro curso depois dela. A masculinização da moda feminina foi muito expressiva. Talvez o legado de maior destaque foi o uso de duas peças, tanto para o dia como para a noite. A recessão e a escassez de matéria-prima foi o fio condutor da moda nos anos de guerra. Paris ficou sob a ocupação de Hitler, que tentou transferir a seda da alta costura para Berlim e Viena, o que acabou não acontecendo. As maisons, elas fecharam. Então, muitas, fecharam. Então, havia restrição de compra de tecido. As mulheres tinham uma caderneta onde constavam como com controle do que podiam comprar, já que havia um limite mensal para isso. Por conta dessas limitações, surgem novas ideias para incrementar a roupa. Então, usando recursos da época, como as sobras de tecidos,
debruns coloridos, então golas, bolsos e outras cores, como forma de aproveitamento de retalhos. Há também os bolsos falsos, com várias lapelas, ombreiras que deixavam o ombro quadrado, coordenados com saias retas. Lembrando que em períodos difíceis, né, os ombros eles ganharam destaque por representar força. Então as roupas em grande parte faziam referência ao corte das fardas. E a introdução de tecidos de decoração no vestuário era uma alternativa para dar mais leveza em um momento de falta de matéria-prima. Foi onde surgiu muitos recortes, né? As saias, elas tinham pregas finas, né? Sem muito volume. Então havia também a saia calça, né? Prática, especialmente para o uso de bicicletas, já que este se tornou um meio de locomoção muito usado durante esse período. Os sapatos adquiriram um aspecto mais pesado e masculino. Carmen Miranda foi quem mais ajudou a difundir essa moda. As meias de nylon, né, praticamente sumiram, né, pois a produção foi direcionada para a fabricação de paraquedas, também voltada ao uso militar. Então as mulheres, né, elas pintavam as pernas com pastas e desenhavam com lápis uma linha, né, como se imitando a costura da meia. As pessoas ficaram mais criativas diante das limitações. Então, turbantes, chapéus e lenços também foram adotados, uma vez que o homem foram à guerra, né? As mulheres foram trabalhar e a moda precisava ser mais prática. Prender o cabelo era necessário por motivo de segurança. Outro motivo eram os cosméticos, os shampoos de baixa qualidade. E muitos cabeleireiros tinham se alistado no exército. Então, quando a guerra acabou, aos poucos a moda em Paris foi sendo resgatada. Porém, a moda americana começou a ganhar destaque. Foi quando introduziu o ready to wear, uma nova maneira de produzir roupas em escala industrial com qualidade. Então, em 1946, o estilista francês Louis Herd inventou a roupa de banho de 2 peças, o famoso biquíni. A roupa masculina estacionou. Os homens livres das fardas, ao término da guerra, não queriam ternos rígidos. Portanto, ficaram menos formais e o uso de calças esportes e paletós foram sendo aceitos. Entre 1947, o New Look de Dior resgatou a feminilidade, mas causou escândalo por usar uma quantidade expressiva de tecidos, né, apenas na saia. Porém, depois de tanta escassez, todos ansiavam por uma moda que ficasse mais livre e com mais pompa. E essa estética iria nortear a próxima década, a de 1950, na qual a gente vai acompanhar na próxima aula. Então, na próxima aula a gente dá sequência.